iniciou suas atividades em 1934 e, ao invés de cavalos mecânicos, a força motriz daquela época eram os animais mesmos, ou seja, os burros que puxavam as carroças. Localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de São Marcos. O grande fundador se chamava Carlos Michelon e assim começava sua história, sem saber ao certo como ela ocorreria. Com o passar dos anos, a Michelon foi conquistando o Brasil e países vizinhos, também como a Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Seus donos e trabalhadores eram homens de grandes conquistas e tinham muito respeito por onde passavam. A empresa chegou a uma frota de 800 caminhões e nela existia a aquisição do primeiro modelo Scania, fabricado em nosso país, comprado pelo então Ladair Michelon. No auge, essa empresa realizava o transporte para clientes bastante conceituados no Brasil, como Akibon, Kodak, Nestlé, Danone, McDonald's e Habib's. Na época, eram as principais empresas que confinavam nos serviços prestados pela transportadora. A Michelon sempre estava à frente em questões de inovações tecnológicas para o modal rodoviário, e dessa maneira, a transportadora sempre ficava um passo à frente dos seus concorrentes. Um dos passos que levou à liderança foi a criação do Bitrenzão. Nesse momento, a quantidade de clientes havia praticamente duplicado na época. Vale lembrar também que o dono de transportes da Michelon foi o primeiro cliente a comprar os caminhões da Scania que eram produzidos exclusivamente no Brasil, e por muitos e muitos anos teve a maior frota do modelo da marca por um longo período. Aliás, até o início dos anos 2000, sua empresa tinha quase 1000 caminhões, algo inédito para os padrões da época. Baseado em todo esse conhecimento, surge o questionamento: mas como com tanto sucesso, como essa empresa foi à falência, mesmo tendo a maior frota do Brasil? Volta e meia sempre aparecem perguntas sobre isso, mas as respostas são aceitáveis. Para entender como essa empresa foi à falência, preciso reforçar que tinha no seu auge uma carteira de clientes à sua altura, como a Akibon, a Kodak, a Roger, Nestlé, Danone, McDonald's, Habib's e mais umas centenas delas. Além das multinacionais, existiam também várias empresas regionais onde ela atuava. Como informado, as inovações tecnológicas permitiam que a empresa estivesse sempre um passo à frente das demais. Foram inúmeras inovações, tanto para os seus clientes como para o mercado nacional como conhecemos hoje. Alguns marcos importantes entre elas estão a carreta rebaixa para a Argentina, a carreta de 28 pallets, carreta de 30 pallets, carretas com suspensão a ar, turbinamento dos caminhões dos anos de 70. Inclusive, alguns caminhões vieram ao mercado por causa da Michelon. Porém, o pulo do gato acontece no ano 2000. Ladair Michelon inventou o Bitrenzão, e a sua cartela de clientes estava quase duplicada em 2003. Na época ele tinha 50 unidades desse Bitrenzão. Era algo totalmente exclusivo da transportadora. E percebendo essa oportunidade, ele realiza uma encomenda de 400 unidades do Bitrenzão. E assim, a Michelon teria uma grande fatia do mercado, que seria imensurável até os dias atuais. Porém, nesse momento que veio o golpe. Após o investimento na sua frota de caminhões, tendendo a aumentar quase 5 vezes mais a quantidade de bitrem, alguns políticos haviam investido em grandes transportadoras na época. E eles haviam investido muito dinheiro. E com a tentativa até de monopolizar o mercado, eles começaram a manipular alguns órgãos e as carretas bitrens da Michelon. Mesmo havendo a permissão, os caminhões eram parados em postos de fiscalização e ficavam horas e até mesmo dias trancados. Não só de uma região, as carretas começaram a ficar presas em todos os lugares onde passavam. Até que um dia, com diversos atrasos e dores de cabeça, uma das multinacionais por o qual prestavam serviços, a Nestlé, resolveu quebrar o contrato, causando diversas dores de cabeça que a empresa estava causando. Para ser mais exato, a Nestlé quebrou o contrato devido ao não respeito aos horários. E assim começava um processo de falência daquela empresa que até hoje é conhecida por A Poderosa.
Na época, a administração da empresa era comandada por Lauro, na cidade de São Marcos, Ladair, que ficava responsável também pela cidade de São Paulo, e Dornelles, que era um dos responsáveis pela administração internacional da empresa. Eles estavam há mais de 30 anos na época, e daí a política e a não administração faliram a empresa. Ladair Michelin é um dos grandes ícones de transporte de carga do nosso Brasil. Recentemente lançou um livro chamado Ladair Michelin, a história do homem que comprou o primeiro Scania do Brasil. Com sua grande visão e oportunidade, ele se tornou um dos maiores empresários do setor e é responsável por grandes memórias na área do transporte. Infelizmente, a empresa não se perdurou por muito tempo e mesmo após tantos anos, ainda fica na memória daqueles que gostam de acompanhar o ramo de transportes.